Vamos lá. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Em nome do Departamento de Ciências Humanas, Campus 5 e do Colegiado de História, eu queria cumprimentar a todos, desejar uma boa participação no evento e nessa mesa, né, falar da satisfação de contar com essa mesa, e estar aqui participando dessa mesa juntamente com a professora Graça, que é a coordenadora do mestrado, né, da pós-graduação, e com essa mesa contemplada com tantas pessoas que marcaram suas trajetórias juntamente com a trajetória do Campus 5, dos nossos cursos de graduação e da pós-graduação em História, né, a Laís, o Denilson, o Alex, o Hamilton, a Cristiane, interessante porque são de gerações diferentes, né? Alguns são de um momento lá que chegaram a ser meus contemporâneos enquanto estudante da UNEB, né, da graduação, que eu também sou egresso da UNEB, tenho o prazer de ser egresso da UNEB, e outros vieram mais tarde, né? Mas todos foram nossos ou colegas ou alunos, e hoje são professores, com mestrado, com doutorado, doutorando. Denilson, que está conosco como professor, e também, que eu acabei não falando no início, mas Denilson, não é? Então, assim, é um prazer enorme estar nessa mesa tão qualificada e composta de tanta gente boa, gente que a gente tem uma admiração, tem uma trajetória parecida, né? Uma trajetória próxima, e amizades que a gente construiu ao longo dessa trajetória. Então, eu queria desejar a todos uma boa-vinda, boas-vindas, né? E a mesa, uma ótima mesa para vocês, né, com ótima discussão, e queria abrir, então, para a professora Graça também, desejar os cumprimentos em nome da pós-graduação. Boa noite, pessoal, todos os convidados. Eu quero parabenizar a direção do departamento, em nome do professor João, evangelista, pela iniciativa em realizar um evento que marca os 40 anos, né? É um evento de memória, de história de uma instituição e de unidade dessa instituição que tem uma força importante na região, em Santo Antônio de Jesus. E nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, afastamento social, isolamento social, a gente conseguir reunir um monte de gente, eu tenho acompanhado, está muito legal o colóquio. Parabéns, João, por essa mobilizar, né, todo mundo para a gente realizar esse momento, né, estar aqui esse momento. E aí a gente teve essa ideia de montarmos essa mesa justamente para a gente trazer a força da formação em História, a formação profissional em História, em nível de graduação e de pós-graduação, e sabermos e dar visibilidade a essas experiências que nós, né, entendemos como experiências que representam outras tantas, de tantos outros estudantes que estiveram na UNEB, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e estão marcando, né, um momento importante na história desse país, que é atuar com profissionais na área de história, enfrentando todas as dificuldades que nós estamos acompanhando nesse governo ou desgoverno, em que as humanidades estão sendo atacadas, e principalmente a história, né? A gente viu agora o possível ministro, né, da Educação, mais uma mentira, né, acompanhando essa composição de um governo que desvaloriza o nosso esforço. E é isso que a gente veio aqui montar nessa mesa, né? Mostrar o esforço de cada um, a vontade de cada um, de vocês e cada uma, em desenvolver pesquisas que têm sentido para a história do Brasil e da Bahia, para a historiografia baiana. E é isso, né? A gente está aqui, professor Denilson, nosso presidente da ANPU, atualmente presidente da ANPU, né? E a gente está muito, né, envolvido nessas questões políticas que o Brasil vem vivendo e o mundo. Né? Infelizmente, a gente está com pandemia e crise política. Bom, então é isso. Bem-vindo, obrigada a todas os participantes. Estou vendo que tem 72 pessoas, né, aqui nessa mesa. Isso é muito legal. E vamos em frente, né? Apresentação de cada professor. Eu fiz uma lista aqui da Laís, Alex, Cristiane, Hamilton e Denilson, todos atuando na formação superior em História.
E é isso, cada um pode se apresentar, né, Ginaldo? Eu queria, só ressaltando também, parabenizar João, né, pela iniciativa, nosso diretor do departamento, pela iniciativa, dizer que o evento começa grande, né, o evento começa com uma força, com uma pujança enorme, com um número de participação extremamente significativo, até surpreendendo, né, as expectativas. E aí uma mesa como essa, que é tão qualificada, como nós já adiantamos, né, uma mesa bastante qualificada, com pesquisadores, né, professores de história, pesquisadores com trabalhos realizados na região que muito contribuíram para o conhecimento, para o desenvolvimento do conhecimento histórico na região. Eu penso que a gente poderia começar talvez pela ordem cronológica de ingresso no curso, né, de gerações. Talvez Benilson, Alex, Hamilton vieram numa geração, né, mais um pouco distante temporalmente, e depois os mais próximos. Não sei se você concorda com essa sequência, com essa ordem. Depois Cristiane e a Laís, né, que são mais recentes. Não sei se você concorda com essa... Tudo bem, tudo legal. Eu fiz uma... Benilson e Hamilton são mais velhos do que eu, tá? Não fiz uma lógica, porque aí vai marcar muito, né? Mas, enfim, tudo bem. Então, quem seria na lógica, Benilson? Vamos no seguinte ordem: Benilson, Hamilton, Alex, depois Cristiane e a Laís. E quem foi primeiro, a Laís ou a Cristiane? A Laís, acho que foi primeiro Cristiane, né? Cristiane antes de a Laís? Eu primeiro, depois Cristiane. Pronto. A Laís e Cris. Então, passo a palavra para Denilson, né? A gente lembrando para vocês que a gente distribuiu o tempo, 15 minutos para cada um. Esperamos que a gente consiga fechar, porque 10 horas a gente tem que divulgar a palavra-chave, ainda que depois a gente possa complementar com considerações finais, e mais algum debate que possa surgir, algum questionamento, né, algum esclarecimento que possa surgir. Então, começamos com o Denilson. Denilson, contigo a palavra, então. São quantos minutos, Edinaldo? 15 minutos. 15, né? Isso. Vou tentar ser breve. A importância da sua formação e os impactos, né, da formação como historiador, pesquisador da região, para a sua vida e para a vida comunitária. Né? Sim. Primeiro, quero dar boa noite a todos e a todos. É um prazer imenso estar participando aqui com antigos, né, e antigas colegas, né, de profissão, amigos de profissão, de experiências, de projetos, de atividades. Confesso que eu estou um pouco emocionado, né, nesse momento. Por que eu digo isso? Emoção, sobretudo, quando eu ingressei no curso de História, lá em 1994, quando, em janeiro daquele ano, nós ainda acompanhávamos pelo jornal impresso, o Jornal à Tarde, né? O vestibular era publicado naquele Jornal à Tarde. E lá vi meu nome estampado na lista, né? Numa lista. Inclusive, também identifiquei o nome do professor Hamilton Rodrigues, que fomos colegas de turma, inclusive, à época, né? E aquele momento foi muito marcante, porque em 94, Nelson Mandela se elegia presidente da República da África do Sul. Né? Mandela, que ficou 27 anos presos à época, né? Em 1990 foi libertado, né? E passou por todo um processo, a África do Sul passava por um processo de redemocratização, ou democratização, melhor dizendo, né? Sobretudo após o fim do apartheid, naquele contexto. E aquele fato, me lembro muito bem, que marcou, né? E marcou não só por ser um fato de repercussão mundial, né? Inclusive uma repercussão no Brasil, na Bahia, a Bahia, por ser um estado mais negro, né, do Brasil, em um dos mundos, né, em um dos estados mais negros do mundo, e ingressei naquela época no curso de História, acompanhando esse episódio.
E o próprio Mandela, em diversas suas frases, ele dizia o seguinte: tudo parece impossível até que seja feito. Quer dizer, a história é isso, né? A história é devir, a história é processo, a história é continuidade, é uma mudança constante. E quando eu olho, né, no retrovisor, há 26 anos atrás, né, há 26 anos, por tudo aquilo que eu vivenciei aí no departamento, à época, enquanto estudante, e por aquilo que eu vivencio hoje, né, sobretudo enquanto docente do departamento, isso me faz pensar da importância, né, da memória, da experiência para nós historiadores. E, já que estou falando de memória, eu gosto de pontuar isso, porque, à época, recém-saído do ensino médio, da escola pública, para nós, jovens negros da cidade, as perspectivas de trabalho, né, de atuação profissional, eram poucas. Ou melhor, aquilo que era reservado para nós era, em linhas gerais, a trabalhar no comércio, quando se conseguia trabalhar no comércio. E, de fato, agradeço imensamente ao curso de História do Departamento de Ciências Humanas Campus 5, antiga Faculdade de Formação de Professores, de Estância de Jesus, por tudo aquilo que alcancei e alcançarei ainda. Então, isso não posso jamais deixar de esquecer. Um outro dado importante é que a memória, ela é algo importantíssimo para nós, né? E sabemos que a memória, ela é seletiva, ela tem recortes, mas nesse momento eu não posso deixar de esquecer e de lembrar, digamos assim, alguns mestres, né? Sobretudo aqueles que tiveram uma participação imprescindível na minha carreira, né? Aqui, por exemplo, lembro da professora Nancy, né, uma decana aí do colegiado, lembro da professora Ana Maria Carvalho, lembro do professor Johnny Guimarães, do professor Walter Fraga, do professor Wilson Matos, né, da professora Paulina, professor Paulo Vasconcelos, foram os mestres imprescindíveis que, de alguma forma, impactaram na minha formação. Acho que esse registro a gente não pode deixar de fazer. Embora tantos outros impactaram. Exemplo, o professor Miguel Cerqueira, de Geografia. Lembro que o professor Miguel tinha uma ou duas disciplinas no curso de História, trabalhava o diálogo de História e Geografia, por exemplo, a Geografia Urbana com História, enfim. Um outro dado que não posso de registrar, já falei dos colegas, das trajetórias, de muitos amigos de turmas e amigas, não dá para falar o nome detalhado de cada um, porque o tempo é mínimo, mas eu gostaria de registrar a importância, por exemplo, de alguns funcionários do departamento. Na época que eu fui estudante, não estou nem me referindo, nesse momento, enquanto docente do departamento. Por exemplo, Daunice, Neide, Cássia, Ana Lemos, Vera, Conceição, Reginaldo, dentre outros que foram meus contemporâneos na época, enquanto eu era aluno, e participar da minha formação também, né? E, especialmente, eu quero registrar a importância de duas mulheres negras que foram importantíssimas para a universidade, que foram Dona Odete e Dona Brosina, né? Elas trabalhavam no setor de serviços gerais, né? Auxiliar de serviços gerais do nosso departamento, e elas deixaram uma marca indelével, né? Em nosso departamento, portanto, em nossa memória, em nossa história. Então, todo o meu respeito, minha deferência aí pela Dona Odete, Dona Brosina, que foram referência para mim
também aí no nosso departamento. E é nesse sentido que eu me coloco, né? Que eu me coloco como aquele que foi formado por esse departamento, né? Me graduei no final de 97, né, para 98, e de lá parti para fazer os concursos. É interessante, eu costumo dizer isso aos meus colegas discentes, que nos primeiros concursos que eu fiz, não logrei êxito. Poxa, e agora? O que eu vou fazer da vida? Pô, fiz esse concurso, fiz aquele concurso e não logrei êxito. Bate um certo desespero, um certo desânimo, confesso. E isso, certamente, muitas pessoas já vivenciaram algo do tipo. Mas, em 98, iniciei minha carreira no magistério em 96, 97, como estagiário no Colégio Rômulo Almeida, onde eu fui aluno, né, à época. Depois passei no concurso público do Colégio Modelo em 98. Inclusive, eu tive a professora Nora de Castro como minha professora do curso-concurso, lá do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, que foi à época, foi uma iniciativa exitosa, aquele concurso. Enfim, iniciei minha carreira em magistério em 98, na cidade de Piauí. Né? Minha trajetória, fiz especialização na UESC, uma especialização de excelência à época, em História Regional e Local, o que, de alguma forma, me incapacitou para fazer o mestrado na UFBA em 2000, concluí em 2004, 2005, e também isso me capacitou para ingressar no doutorado lá em 2010, 2011, por exemplo. Então, isso marca, deixa essa experiência registrada, porque, não para servir de exemplo, a questão não é essa, que foi essa experiência, que não foi uma experiência individualizada. Essa experiência, ela se situa dentro de um contexto coletivo maior, né? Se eu cheguei onde cheguei, não foi porque mérito do Denilson acabou, não. Sim, teve minha participação, meu interesse, minha vontade, mas os exemplos que eu dei anteriormente, dos meus mestres, dos funcionários, né, dos colegas, esses exemplos demonstram, né, o quanto, se esse ambiente, se esse contexto maior, não estaria nesse momento aqui, por exemplo, compartilhando desses 40 anos do campo. E mais do que isso, e aí, falando um pouco da memória, o quanto foi e é importante esse departamento para a história de São Antônio de Jesus, para a história do recôncavo da Bahia e para a Bahia como um todo, né? Hoje já temos diversos alunos espalhados pelo Brasil afora, alunos presente, professor que é docente hoje no Ceará, que é docente em Minas Gerais, colegas hoje que é docente no Mato Grosso, por exemplo, docente em Pernambuco. Então, isso demonstra que muitos de nossos colegas que se formaram no departamento estão espalhados pela Bahia afora, pelo Recôncavo e pelo Brasil afora. Isso é bom, demonstra, né, a capacidade e a importância da nossa formação. Um outro dado que eu não posso deixar de registrar é o quanto o departamento, especialmente o curso de História, e aí, nesse caso, vou compartilhar um pouco, rapidamente, da minha atuação no departamento, o quanto nós já formamos, atualizamos, capacitamos diversos profissionais da educação na cidade e no Recôncavo da Bahia. Agora, me lembrei, por exemplo, Alex, de algumas iniciativas que o curso de História, juntamente com o núcleo Afroneb, que, diga de passagem, também completa aí este ano 26 anos de atuação, né? Eu lembro muito bem a época em que o professor Wilson Matos, juntamente com o professor Miguel Cerqueira,
eles iniciaram a primeira semana de consciência negra no departamento, em 94, e ao longo, sobretudo, dos anos 2000, né, tivemos diversas parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, com a antiga DIREC, hoje é Núcleo Educacional do Recôncavo, antiga DIREC. Tivemos diversas parcerias de formação de professores em torno da Lei 10.069. Graça, já sinalizou ali, né? Faltam uns minutos, Graça. Quantos minutos me restam? Infelizmente, Denilson. 2. Faltam 3 minutos. 2 minutos e meio. 2 e meio. Perfeito. Então, isso eu quero registrar a importância, né, dessas iniciativas, né? Isso demonstra o vínculo, tanto com o estudante, quanto egresso, e daí agora atuando enquanto professor, e nessa dialética, né, diria, nessa dialética, nesse ir e vir, nós promovemos aí diversas ações. E, para finalizar, a importância do curso de História na produção historiográfica do Recôncavo, né? Na produção historiográfica do Recôncavo. E eu quero compartilhar rapidamente um dos artigos que foi publicado nesse livro, não sei se vocês conseguem ver, né? História da Saúde e das Doenças no Interior da Bahia, século XIX e XX. É um dos artigos fruto da minha dissertação, Encruzilhadas da Cura, onde eu trabalho com curandeiras e curandeiros. Quem são esses curandeiras e esses curandeiros? São rezadeiras, são parteiras, são benzedeiras, são pessoas que trabalham com ervas, enfim. Eu digo isso porque, de alguma forma, foi o curso de História do Departamento de Ciências Humanas Campo 5 que me ensinou a trabalhar, sobretudo, com os subalternos. Ou melhor, aqueles que passaram por uma experiência de história subalternizada, né? E os curandeiros, no período que eu trabalho, que é o século XX, anos 40 até os anos 80 do século XX, os curandeiros eram encarados como feiticeiros, como alguém que não tinha cultura, etc. Não vou aqui entrar nos meandros, como eram semanticamente chamados, mas, ao contrário desse rótulo, né, dados aos curandeiros, a pesquisa, concluindo de novo, a pesquisa demonstrou o quanto eles foram e são necessários para a cultura da cidade do Recôncavo da Bahia, sobretudo trabalhando com folhas, com raízes e ervas medicinais. Fico por aqui. Obrigado. Se tiver um debate, a gente amplia algumas questões não aprofundadas. Desculpem que essa missão é muito cruel, né? A gente tem que avisar, né? 15 minutos é fácil, e ainda quando fica curto, né, como 15 minutos, ainda se torna mais cruel ainda essa missão. Mas, infelizmente, faz parte do ofício, né? Então, eu passo agora para a gente ganhar tempo, enquanto está no final, a gente poder retomar algumas questões, né? Eu queria passar já a palavra para o professor Milton. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de expressar a minha felicidade em estar aqui nesse colóquio, podendo falar um pouco de uma instituição que, a meu ver, o seu surgimento em 1980, ainda como Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus, a famosa... Professor Milton, seu áudio está baixinho. Como é que faz? Você aumenta o áudio? Como é? Ô, professor, é porque ele está sem fone, então o áudio dele está sendo captado pelo microfone no notebook, então pega o áudio do ambiente todo, por isso que está saindo baixo. Né? Se eu pudesse aproximar um pouquinho mais do notebook, professor, para seu áudio ficar um pouco mais alto, a gente agradece. Melhorou? Melhorou? Para mim, sim. Agora Eu tá um pouco também estou melhor. ouvindo. Graça, se você colocar o fone, você também ouve melhor. Eu coloquei o meu aqui. Eu sei. Obrigada, desculpa aí. Bom. Ok, então.
Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de expressar minha felicidade em estar aqui nesse colóquio, podendo falar um pouco de uma instituição que, a meu ver, o seu surgimento em 1980, ainda como Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus, a famosa FFP-SAJ, é um marco na história da cidade e da região do Recôncavo Baiano, sobretudo nas últimas décadas do século XX e as 2 primeiras décadas do século XXI. Mas antes de falar, porque eu a considero com esse tamanho, grau de importância e relevância social, eu quero parabenizar o professor Dr. João Evangelista Neto, diretor do Departamento de Ciências Humanas da UNEB, Campus 5, e toda a coordenação do evento. Quero também parabenizar o professor João Evangelista pelas belas palavras proferidas por você hoje pela manhã na abertura do colóquio. Quero parabenizar também o professor Dr. Edinaldo Souza, coordenador do Colegiado de História deste departamento, e a professora doutora Maria das Graças Leal, coordenadora da pós-graduação em História Regional e Local, pela iniciativa. Obrigado também, professor Edinaldo, pelo convite. Gostaria ainda, nesses momentos iniciais de minha fala, saudar os profissionais e companheiros que estão compartilhando conosco reflexões sobre a importância dessa instituição. Então, meus cumprimentos à professora doutora Laís Conceição, à professora mestre Cristiane da Mota, hoje já doutoranda, ao professor mestre, também doutorando, Denilson Lessa, e ao professor doutor Alex Costa. É um prazer estar aqui com vocês. O professor Denilson me emocionou também, né, com essas belas lembranças compartilhadas, né, de nossas experiências. E eu quero, por fim, saudar todos os professores, estudantes de graduação e pós-graduação, e também toda a população que estão assistindo esse nosso colóquio. Bem, minha fala é de uma pessoa egressa do curso de História aqui da UNEB, Campus 5, Santo Antônio de Jesus. Fiz a pós-graduação a nível de mestrado aqui também, no Programa de Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional, e hoje sou doutor e professor dessa instituição. Então, eu vou falar um pouco da UNEB, associando a minha experiência, né? Já ressalto o orgulho que eu tenho dessa UNEB, dessa instituição. O primeiro aspecto que eu gostaria de assinalar é que a gente não pode refletir sobre a licenciatura em História e a pós-graduação em História Regional e Local, os seus impactos em Santo Antônio de Jesus e região, sem compreender o contexto social e, sobretudo, educacional dos anos anteriores à da década de 80 do século passado. É muito comum o historiador voltar ao passado e fazer suas reflexões. Assim, no passado, vivíamos em uma Bahia em que praticamente o ensino superior era restrito e limitado. Sabemos que nosso estado abrigou um dos primeiros cursos universitários do país, que foi a Escola de Cirurgia da Bahia, atualmente Escola de Medicina da UFBA, fundada na primeira década do século XIX, mais especificamente em 1808. Entretanto, o que ocorreu foi que ficamos quase 2 séculos sem universidades, ou seja, ou melhor dizendo, sem oferta de cursos superiores em todo o interior da Bahia. Numa época em que a maioria da população do estado não tinha condições econômicas e sociais para se deslocar de suas cidades com o propósito de ingressar no curso superior, principalmente as camadas menos favorecidas, como negros, pobres das zonas rurais e pobres das cidades, já que só existia a Universidade Federal da Bahia, localizada na capital, essa universidade ela estava longe fisicamente e também ela estava longe de se preocupar, enquanto instituição, de pensar sobre a importância e a necessidade da educação, do ensino superior em todo o interior da Bahia, né? Então, né, tudo isso vai contribuir para que não se pensasse, né, na interiorização desse ensino superior como algo crucial para os caminhos da educação, do desenvolvimento humano e social e também o desenvolvimento de todo o estado da Bahia. Então, gostaria, nesse momento, de fazer uma pergunta. Quais foram as implicações que esse fato ocasionou? A educação na Bahia, em sua maioria, era ministrada por professores leigos que não possuíam formação acadêmica profissional para ensinar, embasados em práticas, metodologias e teorias mais consistentes e robustas no que diz respeito à busca de um conhecimento mais sistematizado. Eu não estou dizendo aqui que esses professores leigos não foram importantes, eles foram sim, mas a própria dinâmica do mundo, da escola e da educação já anunciava a necessidade de que estes professores deveriam ter uma nova formação, assim como as gerações futuras.
É nesse contexto que deveremos pensar o quanto a Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus, depois o NEB, foi de crucial importância quando criado em 1980, com a finalidade de oferecer uma formação de nível superior e, sobretudo, uma formação para os docentes da cidade e toda a região. Então, eu, Hamilton Rodrigues, sou fruto desse contexto, porque como negro, pobre, fruto de uma família de 5 filhos, criada apenas por uma mulher negra, lavadeira e semi-analfabeta, cujo pai cometeu suicídio quando eu era ainda pequeno, apenas tinha 7 anos, e o filho mais velho da família, e com muitos sonhos. Eu consegui ingressar no curso em 1994, junto com o professor Denilson, né, na licenciatura em História, e concluí em 97. Bem, numa rápida retrospectiva da linha do tempo, né, lembramos que o primeiro curso implantado na FFP-SAJ foi de Artes Práticas, licenciatura de primeiro grau na habilitação, com habilitação em técnicas comerciais. Em 83, essa instituição transformou-se em unidade da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Em 84, foi autorizado o funcionamento dos cursos de Letras e Estudos Sociais, ambos na modalidade de licenciatura curta. Mais tarde, houve a conversão, né, do curso de Letras para a licenciatura plena, mais ou menos em 93, foi reconhecido em 97, e logo após o curso de Estudos Sociais foi desmembrado e convertido para a licenciatura plena em Geografia e licenciatura plena em História. Falando de uma experiência pessoal, eu pude perceber em minha própria trajetória de vida, primeiro como estudante, tendo as primeiras noções de estudos sociais já com bons professores, já formados pela licenciatura curta, na FFP-SAJ, depois cursando a licenciatura em História e, após já formado, ministrando aula no ensino fundamental e médio, o quanto durante esses 40 anos de existência, a UNEB, formando docentes na área de História, causou impactos grandiosos nas áreas educacional, cultural e social da cidade de Santo Antônio de Jesus e toda a região. Muitos exemplos de experiências poderiam ser contados aqui nesse espaço, mas a metodologia do colóquio não nos permite. Assim, eu gostaria de assinalar 2 experiências vivenciadas por mim. A primeira é que eu trabalhei na cidade de Mutuípe por 10 anos e também outra cidade do Vale de Crissá. Iniciei em 1999. Neste período, ou seja, durante uma década, os professores que ensinavam naquele município, de todas as áreas, mas o que nos importa aqui são os da área da História, não tinham licenciatura. E eu me lembro que o Poder Municipal local se empenhava muito em oferecer uma educação de qualidade inovadora, independente de seus próprios propósitos. Assim, o que a gente viu foi uma contratação em massa de professores daqui de SAD, formados por esse departamento, para atuar em Mutuípe, principalmente no ensino médio e fundamental. E também, concomitante a isso, todo um esforço e empenho para que os profissionais que atuavam naquela localidade, que ainda não tinham licenciatura, ingressassem na UNEB com o objetivo de buscar a formação. E aí o que nós observamos é que foi um salto muito grande na qualidade do ensino e educação do referido município. Guardadas as devidas proporções, isso causou, a meu ver, uma transformação muito grande, uma verdadeira revolução no sistema educacional daquela cidade. Posso afirmar que foi uma década de ouro para a aplicação de Mutuípe. Eu estou tratando dessa experiência na cidade de Mutuípe, mas com certeza esse protagonismo da UNEB, desse departamento, que formou centenas de professores licenciados em História, ministrando aulas de filosofia, sociologia, geografia, dentre tantas outras ciências humanas, se reproduziu por toda a região. Eu, por exemplo, atuei como professor ensinando História, Filosofia, Sociologia e Geografia em várias cidades, como Luiz Ferreira, Mutuípe, Laje, Amargosa, Jiquiriçá, Santo Antônio, e também fui concursado da Prefeitura de Salvador. Então, nesse aspecto, eu posso afirmar que o Departamento de História da UNEB Campus 5 foi o principal formador e exportador de docentes desta área para toda a região até o final da primeira década do século XXI. Ou até o final da primeira década do século XX. Do século XXI, desculpa, século XXI mesmo. O grande impacto foi dar uma nova face à educação na região do Recôncavo, ou seja, ela fez pulsar o sistema educacional. O que pulsa é o coração, e ele só pulsa quando há vida. O professor Bits, pela manhã, na abertura do nosso colóquio, reitor da nossa universidade, da UNEB,
ele ressaltou que um dos principais princípios morais e éticos dessa instituição é que ela tem um pacto pela vida. Então, eu diria que esse departamento já nasceu com este princípio, fazendo pacto pela vida, fazendo a educação pulsar em SAGE em toda a região do Recôncavo, com a formação docente no nível superior. O segundo aspecto que esse campus também pulsa, e que eu considero de extrema relevância na UNEB, Campus 5, foi reunir forças, enfrentar os desafios e implementar a pós-graduação. Isso expressa, como é o caso do mestrado em História Regional e Local, a consciência da necessidade de formação continuada, bem como o estímulo ao prosseguimento do percurso acadêmico. Mas o destaque maior, a meu ver, foi que essa pós-graduação proporcionou, ou seja, uma gama de estudos frutos de monografias de especialização e dissertações de mestrados que revelaram o conhecimento histórico já bastante rico e expressivo sobre as múltiplas histórias ou sobre a cidade de Santo Antônio de Jesus e as várias cidades que compõem essa região. Eu poderia passar horas aqui enumerando esses trabalhos, citando-os e falando de sua importância. Mas como não tenho espaço para isso, vou falar um pouco da minha contribuição, né, enquanto pesquisador, já que desenvolvi uma pesquisa de mestrado no programa de Memória, Cultura e Desenvolvimento Regional. A minha pesquisa foi um estudo sobre as práticas sociais e as experiências de feirantes, homens e mulheres pobres, que se deslocavam de várias áreas rurais e diversas cidades da região do Recôncavo, para comercializar na Feira Livre de Santo Antônio de Jesus entre os anos 50 e 70 do século XX. Um componente que nos leva a entender a importância e o valor histórico de um trabalho como esse é o fato de sabermos que Santo Antônio de Jesus, como qualquer outra cidade nos anos 50 e 70, não era como é hoje. O estudo, além de revelar uma outra cidade, nos mostrou a importância dos feirantes, enquanto trabalhadores, para a manutenção da vida e a sobrevivência da cidade e região. Um exercício simples, que não precisa nem a gente fechar os olhos, é imaginarmos que, entre aqueles anos, por exemplo, esses trabalhadores eles eram muito importantes, eles garantiam a manutenção da vida e da sobrevivência na região e na cidade. Só é possível perceber a importância desses feirantes se atentarmos para aquilo que chamamos de percepção de época. Ou seja, vamos imaginar a vida cotidiana naquele período, nos anos 50 e 70 do século XX, quando não tinha supermercados, não tínhamos fogão a gás, não tínhamos geladeira, não tínhamos luz elétrica, não tínhamos fácil acesso a serviços médicos hospitalares, não tínhamos lojas de materiais de construção para vender madeiras, né? Enfim, ou seja, era o tempo do carvão, o tempo do barro, o tempo do candeeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que praticamente tudo era comprado e comercializado nas feiras livres e mercado. Então, um estudo como esse nos possibilita enxergar o passado dessa cidade como os nossos antepassados viveram também. A grande contribuição do programa de pós-graduação é de uma produção historiográfica sobre a cidade e região que vem se ampliando o conhecimento sobre a própria Bahia. E aí nós podemos pensar que nós não tínhamos quase conhecimento científico nenhum sobre Santo Antônio de Jesus e muito menos essa cidade do Recôncavo. A exemplo de, por exemplo, uma cidade de porte pequeno como São Almeida, né? Mas que é uma cidade que possui sua importância e também ela compõe um cenário regional e tem suas histórias para serem contadas. Nós tínhamos apenas um conhecimento, muito a partir da ótica dos memorialistas. Existia uma profunda ausência sobre a história dessas cidades que compõem a região, e sobretudo a região do Recôncavo. Esse curso de pós-graduação em História Regional e Local fez pulsar uma produção do conhecimento científico sobre a cidade, e esse Recôncavo menos clássico, composto por essas outras tantas cidades que não são Cachoeira, nem São Félix, nem Santa Amaro. Assim, essa pós-graduação ela é responsável por uma construção, reconstrução, produção de uma historiografia do Recôncavo, tratando de múltiplos aspectos do cotidiano da vida humana, que vai da economia à política, da cultura à religião, do imaginário ao social, dentre tantos outros aspectos. Vários desses estudos frutos de dissertações têm sido utilizados na educação básica e fundamental. A exemplo do livro, por exemplo, Uma Cidade, Várias Histórias, e também nos Trilhos do Tempo, né, que são obras utilizadas nas escolas aqui de São Antônio de Jesus, e que foram publicadas com artigos frutos de pesquisa acadêmica de profissionais pós-graduados por esta instituição. Talvez o desafio, né, agora, dessa debutante, já que a pós-graduação me parece que parou, não vai fazer 15 anos,
seja dar continuidade à qualidade das pesquisas e ampliar após concurso de doutorado. Eu estou concordando. Estou concluindo. Eu queria encerrar a minha fala retomando o slogan desse colóquio, ressaltando que os 4.0, ou seja, esses 40 anos que a UNEB Campus 5 completa, seu legado é muito grande e amplo. Esse campus sempre teve como meta oferecer uma universidade pública, inclusiva, gratuita e de qualidade. Nessa perspectiva, a licenciatura em História está de parabéns também pelo seu legado, que também é muito grande, pois formou e vem formando bons profissionais na área, profissionais desde que vêm desempenhando seu papel em toda a região de adjacências. E, por outro lado, outro grande mérito também é pela implantação da pós-graduação e a excelente qualidade e diversidade de produção do conhecimento histórico que vem produzindo. Produzindo conhecimento histórico, a pós-graduação assume o compromisso e a responsabilidade de não deixar a memória desaparecer nas labaredas do tempo. Já concluindo, por fim, mais que impactos, esse departamento significa para muitas pessoas e cidade da região um campo de oportunidades. Ele é também um campo de possibilidades, um campus que respeita as diferenças, tenta assegurar as liberdades e a democracia. Um campus realizador de sonhos, assim como também foi minha licenciatura em História, que modificou minha vida, como a de muitas pessoas, fez ela pulsar e, através do ensino superior e do grau universitário, conseguir ascensão social, intelectual e cultural, bem como conseguir garantir a sobrevivência de toda a família, melhorei de vida e cheguei até aqui, lutando e resistindo. É um campus que é transformador de vida, na coletividade e na individualidade. Este é um momento de reflexão, mas que isso é um momento também de celebração. Parabéns ao UNEB Campus 5 pelo 4.0, parabéns à licenciatura em História, parabéns à pós-graduação em História Local e Regional. Esse campus chega à maturidade dos 40 anos com a sabedoria de uma anciã, mas também com muito vigor de uma jovem de 20 anos. Tenho muito orgulho dessa jovem senhora, patrimônio, guardiã de muitas vidas no sentido mais literal da palavra. Muito obrigado a todos. Obrigado, Milton. Parabéns pelas brilhantes palavras. Obrigado. Obrigado. É uma pena que a gente não tenha mais tempo para que vocês possam falar um pouco mais, mas no final a gente vai tentar retomar. Eu queria, então, passar a palavra para o Alex agora. A palavra, Alex. Olá, boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite, professor Edinaldo, professora Graça. Quero saudar todos os colegas contemporâneos meus, do nosso Campus 5, da nossa Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus, FFP SAGE, porque foi assim que eu conheci esse espaço. Quando pouco desses prédios existiam, somente esse módulo mais antigo, esse módulo que merece se tornar um memorial, não só pelo marco que é a nossa UNEB em Santo Antônio de Jesus, pela sua importância na formação de tantos professores e professoras, quanto também como uma instituição que durante muito tempo e ainda hoje congrega não só um espaço formativo, mas também um espaço cultural para a nossa cidade. Ela é uma síntese daquilo que representa não só Santo Antônio de Jesus, mas acredito que todo o recôncavo baiano, principalmente esse lado de cá do recôncavo baiano, esse recôncavo sul, que o professor Hamilton, meu colega, acabou de falar de forma brilhante. Eu quero saudar também aqui meus professores e professoras contemporâneos aqui da minha época de formação. Aliás, esse ano de 2020, a minha turma está completando 20 anos de formatura. Eu entrei no ano de 1997, na licenciatura em História, e finalizei no ano de 2000, e a nossa turma completou esse ano 20 anos, um tempo enorme, mas bastante marcante pela presença de 3 professores que eu vi aqui na sala e que eu queria saudar em nome de todos os outros professores e professoras, a professora Nancy Rita Centocé de Assis, o professor Wilson Roberto de Matos e a professora Nora de Cássia. São 3 professores que estiveram
de forma muito forte, colaborando com a minha formação intelectual e, mais do que isso, com a minha formação humana. Eu acho que todos nós que passamos pelo Campus 5, pela nossa FF Pesage, além de uma formação sólida na área de História, nós tivemos e recebemos uma carga enorme de uma formação humana. E essa é uma marca preponderante, eu acredito, desse departamento hoje, né? Eu lembro aqui, com muita intensidade, inclusive comentei isso há pouquíssimo tempo com outros colegas, que, aliás, eu frequentava o Campus 5, né, FF Pesage, muito antes de passar no vestibular, né, de ser aprovado no vestibular. Acho que, como muitos e muitos aqui, também fui o primeiro da minha família a ter o ensino superior, a ingressar numa universidade pública. Mas antes disso, eu já frequentava a universidade por aquilo que ela oferecia, tanto no aspecto intelectual, né, a nossa biblioteca, que para Santo Antônio de Jesus, com exceção da Biblioteca Pública Municipal, era o único espaço onde a gente podia ter acesso a uma documentação, a uma literatura, para aprofundar as pesquisas e os estudos. Então, eu fui incentivado desde muito cedo a frequentar esse espaço, que é a biblioteca da antiga FF Pesage, do nosso departamento de Ciências Humanas, e também frequentei durante muito tempo aquilo que a UNEB também sabe fazer muito bem, o nosso Campus 5 sabe fazer muito bem, que são as diversões públicas, né? Quem nunca frequentou, quem nunca participou das festas organizadas, principalmente na década de 90, no início dos anos 2000, né, dos famosos forrós da nossa UNEB, uma sociedade, comunidade que buscava interagir e se sociabilizar. Então, esse espaço, às vezes, tão fechado, tão isolado, se tornava muito amplo e aberto para todos os segmentos sociais nesses movimentos oferecidos tanto pela biblioteca, o acesso da população à biblioteca, quanto também as festividades que eram ofertadas pelos veteranos, né, fazendo as suas festas em benefício de alguma atividade, viagens, as ampus, né, os congressos, enfim. E lembro também com muita intensidade daquilo que o professor Denilson colocou agora há pouco, das primeiras semanas de consciência negra organizadas aí no Departamento de Ciências Humanas. Quando esse tema ainda tinha um certo tabu em Santo Antônio de Jesus. Se falar de racismo, se falar de consciência negra, se falar do 20 de novembro, se falar de Zumbi dos Palmares, era uma temática tabu para a sociedade de Santo Antônio, naqueles anos 90, né, finais dos anos 90, quando começam a surgir as primeiras atividades voltadas para isso, organizadas também pelo professor Wilson Roberto de Matos, com outros professores e outros alunos, estudantes do Campus 5. E aquilo já se tornou, desde aquela época, um marco que nós vemos se consolidar cada vez mais dentro do nosso Departamento de Ciências Humanas. A abertura que se tem para a discussão sobre as questões étnico-raciais são tão importantes que influenciaram também a minha própria formação e a minha escolha temática dentro da minha área de pesquisa. Se, por um lado, a minha área de atuação, desde o início no ensino superior, foi voltado para o ensino de História, e aí eu tive influências fortes de professores e professoras do nosso departamento, professores e professoras que trabalharam com as questões relativas ao ensino de História, também tive uma importante formação nesse sentido de pensar a nossa comunidade negra de Santo Antônio de Jesus e do Recôncavo Sul. E isso teve, de certa forma, foi levantado a partir daquilo que acontecia nesses espaços, Semana da Consciência Negra, minicursos que eram oferecidos pelos professores
que naquele momento estavam também em formação, é importante destacar isso. A UNEB, o Campus 5, tem uma característica que eu acredito que seja bastante importante, porque é um campus que durante muito tempo e até hoje se mostra como um formador não só de alunos, de futuros professores, mas também dos seus próprios professores. Muitos professores do campus se formaram em serviço. Eram professores, mas estavam fazendo suas pós-graduações, seus cursos de mestrado, seus cursos de doutorado. Eu mesmo fui um deles. Recentemente, voltei ao Campus 5, né, nos anos 2012 a 2014, como professor substituto, mas também em formação, porque eu estava já cursando o doutorado. Então, é uma escola que tem contribuído não só para a formação daqueles professores e professoras que atuam na educação básica, que é o foco principal da licenciatura, da formação na licenciatura, mas é um campus que tem possibilitado com que os seus próprios professores e professoras se formem em serviço. Da minha época, enquanto professor substituto da UNEB, que foram também parceiros de trabalho de ensino de história e de outras áreas, e que estavam também em formação, cursando seus doutorados, e que, naquele mesmo período, na esteira daqueles concursos públicos que ocorreram nos anos de 2014 e 2015, também conseguiram ser aprovados em concursos para universidades estaduais e universidades federais aqui na Bahia. Então, isso mostra a qualidade não só do ensino praticado pela própria universidade na sua formação inicial, possibilitando com que os professores tenham uma sólida formação teórica, metodológica, mas também humana, para ter a sensibilidade de enxergar o outro, para ter a sensibilidade de enxergar as necessidades desta comunidade do Recôncavo Sul, que é uma comunidade carente em muitos aspectos, né? Não só no aspecto econômico, financeiro, mas também no aspecto cultural, no aspecto social. Então, a formação humana oferecida pela UNEB, ela nos dá essa condição de olhar para essas variedades de sujeitos que convivem do nosso lado e que precisam ter a sua voz e a sua história contada. Eu acho que esse levantamento historiográfico que o professor Hamilton acabou de fazer na fala dele é espetacular, porque mostra como a construção de uma pesquisa ela tem se voltado prioritariamente entre os historiadores formados pelo Campus 5 para pensar essas questões, para pensar a questão dos subalternos, para pensar a questão dos excluídos, para pensar a questão daqueles que estão sendo cada vez mais massacrados por uma sociedade injusta que nós estamos vivendo. Tem uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, antes que meu tempo acabe. Desculpe interromper. Isso. O tempo. Já estou finalizando. Então, antes que meu tempo acabe, uma coisa importante, só para finalizar, até o ano de 2012, eu estava fazendo um levantamento sobre os nossos professores da rede municipal de Santo Antônio de Jesus, da área de História. Os professores que trabalham com a área de História, né, com a disciplina de História, na rede municipal de Santo Antônio de Jesus. E os dados que eu acabei buscando para poder trazer aqui, eu fui na pesquisa, nunca mais mexi nesses números, porque, enfim, vão surgindo outras questões, esses números acabaram ficando guardados. Mas 97% dos professores que atuam na rede municipal, ou atuaram, pelo menos, até 2012, na rede municipal de Santo Antônio de Jesus, são formados pelo Campus 5 da UNEB, 97% desses professores. E eles não estão atuando, ou não estavam atuando até 2012, apenas na docência. Havia uma parte muito significativa desses profissionais atuando também
em espaços de gestão escolar, direção e vice-direção de escolas, no espaço pedagógico, como coordenadores de escola, e no espaço também técnico, administrativo, pedagógico, dentro das secretarias municipal e nas representações da rede estadual em Santo Antônio de Jesus. Então, vejam que, pensando só num aspecto bem micro, né, que é a rede municipal de Santo Antônio de Jesus, nós podemos perceber o impacto forte que a formação em História tem, porque não coloca somente seus alunos, seus licenciados, dentro da sala de aula para trabalhar a área de História, mas dá a eles condição para atuar também nos segmentos administrativo, de gestão e pedagógico. Nesse momento, então, para finalizar, eu só tenho a agradecer a essa casa que me recebeu em 1997, que me recebeu depois na pós-graduação, na especialização em História Regional e Local, que depois me recebeu novamente como primeiro aluno a concluir o mestrado do curso de História Regional e Local, e que depois me recebeu novamente como professor substituto de 2012 a 2014. Então, eu só tenho a agradecer a essa história e a me colocar à disposição dessa instituição para colaborar, continuar colaborando com a sua história, com tudo aquilo que ela tem de energia, de potencialidade para a construção de um recôncavo cada vez mais justo, com uma educação pública superior mais acessível a cada um e a cada uma das pessoas da nossa região. É isso. Obrigada, Alex. Maravilhoso. Só emoção, né? A professora Laís, está por aí? Estou. Então, a Laís, por favor, nossa colega, atual colega. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer pela deferência do convite. Eu saúdo a todos aí, todas. É uma satisfação poder vê-los, né, diante desse contexto. Assim, fica difícil falar depois de tantas falas interessantes, importantes, e que, inclusive, a gente pensa também no script para poder falar um pouco da importância, né, do Departamento de Ciências Humanas. E aí eu gostaria primeiro de dizer que eu sou aqui também do Recôncavo, de Governador Mangabeira, e a UNEB, ela representa essa possibilidade de interiorização dos saberes. E somente em virtude desse projeto da Multicampia da UNEB eu pude estudar. Assim como a maioria dos colegas que falaram, eu também sou a primeira, né, a primeira universitária, a primeira mestra e agora também a primeira doutora. Sou filha de mãe solteira, não alfabetizada, e a UNEB, de fato, mudou a realidade da minha família e do não lugar, né, do não lugar que, infelizmente, tendem a querer nos deixar. Eu ingressei na universidade em 2003, formei em 2007, lembrando que minha turma foi a primeira turma de História a ingressar a partir do sistema de cotas, portanto, a gente tem um marco histórico legal, muito interessante para pensar nessa acessibilidade e nessa democratização de acesso ao ensino superior. Eu não posso deixar de falar isso. Também participei, né, do núcleo, hoje núcleo, anteriormente grupo de pesquisa, o Afroneb, que também me deu condições de redefinir o meu posicionamento político, sobretudo sem dificuldade. Então, deste recôncavo que é tão marcado pelo mito da democracia racial e que, né, o racismo tão sofisticado faz com que a gente naturalize determinadas coisas, e esse grupo de pesquisa, juntamente com essa universidade que tem a minha cara, é o que eu falo onde eu vou, né, eu tive o privilégio, a partir do estudo, de perambular pelo país, né, apresentando trabalhos também, em virtude da pesquisa que eu falarei daqui a pouco, e sempre fiz questão de me identificar enquanto interiorana, enquanto uma aluna de uma universidade estadual do interior da Bahia, que também produz saber, né. Recentemente, na experiência do doutorado no Rio de Janeiro, era impressionante como eles queriam me taxar como soteropolitana, como se continuássemos ainda a não produzir saber.
não produzir saberes. E é uma das identidades que eu reivindico. A UNEB é a minha casa, é a minha cara. A definidora, para mim, de minha formação é a graduação. Então, eu fui fazer o mestrado na UFBA, depois fui fazer o doutorado no Rio de Janeiro, na Federal do Estado do Rio, mas sempre reivindico o meu pertencimento a essa universidade, que agora também, né, eu tive o privilégio de regressar na condição, né, de professora substituta, ainda nessa condição de professora substituta, mas acho que o grande sonho, assim como eu estou vendo todos aqui, todas na telinha do computador, é poder contribuir da melhor forma. E aí, da minha geração, Denilson foi meu professor, Hamilton, amigo querido, muito próximo, Edinaldo foi meu professor de Brasil também, e eu devo falar que eu tive o privilégio que, desde o ingresso da universidade, eu comecei a trabalhar na condição de estagiária de reda, então esse ano são 17 anos, apesar aqui do rostinho, são 17 anos de educação básica, e eu muito me orgulho e, sem dúvida, redefiniu toda a estrutura da minha vida, da minha família, e acredito que eu senti um pouco do que Denilson, o Wilson e o Edinaldo, que foram meus professores, sentiram, foi justamente ter uma aluna de graduação que ingressou no mestrado. Olha que significativo isso. Ela deve estar, inclusive, assistindo a gente, que é a Josene Paula, atualmente é mestranda, também foi aluna de Hamilton, é mestranda do Prof. História, né, da UNEB também, que tanto eu me orgulho, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho dessa produção de saberes. Eu acho que a universidade, a UNEB em particular, justamente por me ver em várias trajetórias de vários professores e dos colegas também, ela me oportunizou justamente o direito à memória, que é tão nos negado e que os professores já falaram. Quando a gente acessa as nossas memórias, a trajetória daqueles que vieram antes, a gente reconstrói, reformula o nosso lugar, né, no todo mundo, como diria o Eduardo Glissant. Então, nada mais sedutor, justamente, que pesquisar a nossa trajetória. E, justamente, em virtude disso, no mestrado eu investiguei a trajetória de mulheres negras vinculadas ao ofício da benzeção, e no doutorado eu acabei ampliando aí o horizonte também, aqui no Recôncavo, claro, mulheres rezadeiras no Recôncavo, e no doutorado recém-concluído também, pensando no Recôncavo, em particular, a região do Vale do Iguape, e pensando justamente nessas experiências, nessas práticas religiosas e culturais desse sujeito. Eu acho que a maior contribuição da universidade, que é a minha cara, eu fico muito feliz de poder ter alunos e alunas com o repertório, o referencial tão próximo são a Laíses. O tempo todo que eu chego na universidade, eu consigo me enxergar. É como se, de fato, estivesse olhando o tempo inteiro para um espelho. Assim como foram espelhos os professores também. A essa universidade, que celebra os 40 anos, a maior deferência, a maior satisfação por ter podido e estar fazendo parte. Obrigada. A Laís, obrigada mesmo. Você, poxa, agora eu estou conhecendo mais ainda a UNEB. A gente precisa realmente conhecer e provocar essas visibilidades dessa história, né, dessa memória, dos campi, para a gente poder conhecer mais o conjunto da UNEB, né? São histórias maravilhosas. Obrigada, Laís. Cristiana está aqui já esperando. Cristiane. Perdão, pessoal. Boa noite. É que o coração está pulsando forte, igual o Campo 5, então eu deixei o áudio desligado. Mas, enfim, é um prazer estar com todos vocês, tantos professores aqui presentes, essa mesa maravilhosa. Denilson iniciou a fala dele falando que estava muito emocionado, e esse é meu lugar de fala neste momento.
de muita emoção. Quando o professor Edinaldo me ligou, eu não hesitei em dizer que participaria, porque para mim é um momento muito feliz estar nesse momento de comemoração dos 40 anos. A UNEB, ela significa muito na minha história, assim como dos meus colegas, né? Muitos disseram aqui que foram o primeiro filho, a primeira filha em estudar, em ingressar no ensino superior. Essa também é a minha história, de 10 irmãos. Eu fui a primeira, né, a ingressar no ensino superior. Mas antes eu quero falar um pouquinho do prazer de estar aqui com o professor Hamilton, que conheço um pouco do trabalho dele, inclusive ele entrevistou meu pai, um feirante de muitos anos, Alex, que é um amigo de longas datas e também me deu várias dicas desde o início do meu processo de pesquisa, professor Denilson, professor Edinaldo, inspirações também, e a Anaísa tive a oportunidade em uma banca de TCC. E a professora Graça também foi minha professora no mestrado. Então, é um prazer estar com vocês e todos os outros professores que estão aqui presentes. Bem, falando desse meu processo de ingresso na UNEB, eu quero fazer essa demarcação da importância do ensino público em minha vida e todos os processos. Desde lá, o pré, na zona rural do Riachão, zona rural de Santo Antônio, depois no Grupo Escolar Florentino Firmino de Almeida, no Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, pelo noturno, a partir da 8ª série. Então, toda a minha trajetória foi no ensino público, e eu tenho muito orgulho disso, né? É minha bandeira de defesa, a educação pública. E a UNEB, ela parecia um sonho distante. Eu me lembro muitas vezes de descer a ladeira ali do São Benedito, olhar para a UNEB e pensar, um dia eu estarei ali. Eu não tive a vivência de Alex, de ter acesso à UNEB antes, eu não tinha muito esse horizonte de estudos antes de chegar à UNEB. Ao mesmo tempo que eu pensava, um dia eu estarei ali, eu achava um pouco impossível estar. Mas, enfim, eu ingressei na UNEB em 2006, logo um pouco antes de a Laís terminar, foi o meu ano de ingresso na UNEB. E digo para vocês que foi um processo de muita desconstrução, porque eu não tinha uma vivência de leitura. A UNEB me permite esse processo de reconhecimento, de pertencimento e a possibilidade de desconstruir muitas coisas. Eu entrei realmente em um processo de encantamento a partir do momento que eu começo a estudar. E vários professores contribuíram para isso, né? O professor Denilson, com suas aulas sobre África, colonialismo, que permitia a gente sempre pensar e repensar e desconstruir, nos encantava. E ele sabe disso porque a gente ia para a mesa fazer perguntas, às vezes até nos corredores, eu e mais algumas colegas. O professor Edinaldo, ele tem uma marca muito grande no meu processo também. O viés político, as disciplinas Brasil, me fizeram muito pensar nesse cenário político brasileiro, e foi o caminho que eu fui dando à minha pesquisa. Hoje, quando eu estava pensando nessa fala, eu lembrei da professora Nancy, com um projeto lá no 5º semestre, que já dava dicas que servem até hoje nesse processo de estudo, de escrita, né, de pesquisa. E de tantos outros professores. Bem, as disciplinas todas é algo que eu acho muito importante falar, dessa importância de alencar sempre o ensino à pesquisa. E todas as disciplinas estavam sempre com essa preocupação de pensar o ensino e a pesquisa de mãos dadas. E o 5º semestre, ele foi muito marcante para mim. Era o processo de pensar o tema de pesquisa e foi também a oficina, o estágio de oficina, em que a professora Nora, que também me inspirou muito a pensar em ensino e a me voltar muito para a pesquisa sobre o ensino, professora da disciplina, sugeriu que fôssemos à biblioteca pegar trabalhos acadêmicos para pensar as oficinas, e foi muito importante isso, porque tivemos contato desde ali com essas produções acadêmicas. Lembro que na época eu utilizei a dissertação de especialização de Alex e a dissertação de Dilma Quadros, que a gente montou a partir dessas dissertações um trabalho chamado Santo Antônio de Jesus, conhecendo a sua história.
E aí é importante falar desse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Aquela oficina era uma oportunidade de estender aquele conhecimento à comunidade escolar. E toda a escola, naquele momento, parou uma semana para todas as oficinas organizadas a partir desses trabalhos acadêmicos. A escrita do projeto, vai e vem da escrita, foi me colocando muito nesse desejo de manutenção, de estar estudando sempre, de me manter pesquisando. E foi muito importante também para escolher o meu tema de pesquisa. Então, falar da UNEB é sempre uma grande emoção para mim, porque a UNEB ela é para muitos, como foi para mim, a oportunidade de poder ingressar ao ensino superior, no ensino superior. Muitos, se não tivesse a UNEB, não teria como se deslocar para outras universidades. Então, ela tem muita importância. E é um lugar que permite, e com muita qualidade, com professores comprometidos, com ideais políticos, sociais, de sempre linkar os seus conteúdos à realidade regional, à realidade local, para a gente pensar o nosso lugar, esse sentimento de pertencimento. Isso foi sempre o que me encantou muito e que foi me mantendo sempre estudando desde que eu ingressei em 2006 na UNEB Campus 5. Então, é realmente uma alegria falar sobre a UNEB nesses 40 anos. Uma outra parte que é importante é que, a partir daí, eu comecei a questionar algumas coisas. Quando o professor Edinaldo falava de determinados contextos históricos, eu sempre me perguntava em Santo Antônio como foi. Quando eu assisti o filme do professor Johnny, Chuvas de Março, eu queria entender como foi o golpe de 64 em Santo Antônio de Jesus, mas não tinha muitas pesquisas. É ali que eu começo a me questionar de como pensar esses contextos políticos para além dos grandes centros e pensar em cidades interioranas, e pensar o Recôncavo, e pensar Santo Antônio. E com essa ligação muito forte ao ensino, eu atrelei ensino à ditadura para pensar os impactos do governo militar no ensino de história. Comecei a pensar a minha pesquisa. Na época não tinha muitas pesquisas voltadas para esse tema em cidades próximas. Eu fui em busca de alguns livros. No mesmo ano que eu estava tentando pesquisar, foi lançado Ditadura Militar na Bahia, e eu fui começando a tentar encontrar documentos. Eu lembro que alguns professores, inclusive a professora Nora, disse: primeiro tem que achar documento para depois delinear este tema aí, manter este tema. E eu fui para a Câmara Municipal, enfim, comecei a encontrar e consegui escrever o meu TCC. Que foi, assim, um passo, nossa, muito importante, porque eu tive o apoio, consegui as fontes, e a cada fonte que eu encontrava, eu comemorava pela alegria de poder manter aquilo que era o meu ideal. Eu vou dizer por quê para vocês. Quando eu iniciei a pesquisa sobre ditadura militar, toda vez que eu ia fazer uma entrevista, que eu perguntava como foi a ditadura militar, como foi o golpe, as pessoas diziam, não conheciam, não sabiam. E quando eu falava assim, a Revolução Gloriosa, aí as pessoas logo se lembravam que foi a época da ditadura. Aí a gente vê o perigo da memória e a importância dessas pesquisas para além dos grandes centros, pensá-las no interior, porque ainda existe uma memória muito forte do golpe como a Revolução Gloriosa, como um momento de crescimento econômico. Não tem essa memória dos desníveis de desigualdade que foram acentuados a partir dali, né? Do que foi chamado o milagre brasileiro. Então, eu fui percebendo a importância dessas pesquisas, muito a partir das disciplinas que foram fazendo esses links para pensar o regional e para pensar o local. Aí eu reitero a importância das universidades no interior. E partindo dessa pesquisa, eu fui encontrando outras fontes que já me fizeram pensar nos impactos do golpe em Santo Antônio de Jesus, não é?
e eu termino a graduação em 2010. Em 2011, eu ingresso no programa de História Regional e Local, que foi de suma importância. Se não tivesse o programa, certamente eu não conseguiria dar continuidade aos meus estudos. Um programa de muita qualidade. A Laís falou dessa bandeira que ela defende. Eu defendo muito essa bandeira, uma faculdade do interior, uma universidade do interior, um programa de pós-graduação de uma universidade do interior de muita qualidade, de muita responsabilidade, em que os professores têm um comprometimento junto com os alunos, às vezes lidam com tantas adversidades por conta das políticas educacionais. Estamos vivendo um momento triste para as universidades públicas, de um desmonte, em que os professores também estão sendo muito atingidos. Isso é muito triste para mim, porque eu vivenciei um momento de maior democratização no ensino, de maior possibilidade, né, nos anos 2000, e estou vendo tanto retrocesso. E vejo a importância da memória, de mantermos esses estudos que fortaleçam a memória, porque a memória sempre esteve em disputa, mas percebo que isso está cada vez mais acirrado. Todos nós sabemos das bases de nossa sociedade, uma sociedade construída a partir do patriarcalismo, estruturada, né, o preconceito racial como estrutura, tantas coisas, mas eu acho que mesmo conhecendo, não tínhamos talvez a ideia de como essa memória do golpe ainda era positiva, ainda é positiva para tantos. Então, precisamos continuar disputando esse espaço de memória. Algo que eu considero também muito relevante é, na medida do possível, a gente sempre estender essas produções acadêmicas à educação básica. O professor Alex, quando esteve à frente da secretaria, ele, na organização da Semana Acadêmica, no ano de 2012, ele organizou uma oficina que era História Local, como fazer. E eu, a professora Nora, nós fomos fazer essa oficina para professores do município, levamos materiais, né, para os professores trabalharem na educação básica, pensamos junto com esses professores também o golpe, a ditadura em Santo Antônio de Jesus e em cidades do interior. Então, eu acho que é cada vez mais urgente mesmo a importância da UNEB, embora tenha 40 anos, ela só é reiterada, porque é cada vez mais importante a sua existência e com a qualidade que tem o programa de pós-graduação, a manutenção deste programa, que é tão importante para tantos que não têm possibilidade de estar em outros espaços, mas não só por isso. A gente sabe que tem outros alunos de capitais que vêm para Santo Antônio, vêm para o programa, vêm para a universidade também por sua qualidade. Então, é importante isso. E a partir dessas pesquisas, pensando os impactos em Santo Antônio de Jesus, a gente começou a pensar a interiorização do golpe no recôncavo baiano, para pensar como se deu esse golpe, né? As construções históricas das cidades de São Miguel, de Cruz, de Nazaré, de Santo Antônio, como diferenciou as reverberações, os impactos, como interferiu na vivência de tantas pessoas, professores, alunos, de tantas pessoas. Então, eu acho que o papel que a UNEB cumpre, ele é de excelência, de contemplar tantas pessoas, que muitas dessas que não teriam oportunidade de continuar seus estudos, de ingressar no ensino superior. Aproveito aqui para saudar todos os professores que estão assistindo, os que estão aqui na mesa, falar do meu orgulho de ter sido aluna de vocês, a alegria de tê-los também como colegas, e de estar nesta luta por uma universidade pública de qualidade, de estar nesta luta de sempre pensar as pesquisas acadêmicas e levar para a educação básica, para que a gente possa atingir o máximo possível para desconstruir tantas estruturas que precisam ser repensadas,
que precisam ser desconstruídas desde a educação básica. Então, tudo isso é de suma importância e reitero mais uma vez a alegria de estar aqui, de estar com vocês. Muito obrigada. Ufa, depois de tantos... Obrigada, Cristiano. Obrigado a todos. Depois de tantos depoimentos interessantes, a gente fica até sem saber o que falar, porque, para mim, no caso, que também sou egresso, né, fui colega de alguns de vocês e professor de outros, né, a gente diz assim, chega a respirar para tentar se retomar a fala depois desse depoimento de vocês, porque, assim, na verdade, a minha trajetória cruza muito com a de vocês, né, muito que vocês falaram aí diz respeito à minha própria trajetória como estudante, depois a volta como professor do departamento. Então, assim, eu me sinto extremamente contemplado na fala de vocês e tenho certeza que inúmeros outros egressos do DCH5 estão presentes aqui. Nós temos, no momento, 140 pessoas aqui na sala, né, o que só faz ainda mais demonstrar o sucesso desse evento, né, que o departamento está organizando, 141 pessoas agora. Então, assim, dentre essas pessoas que estão acompanhado aqui, professores, egressos, nossos alunos atuais. Então, assim, é uma representação muito grande que vocês trazem nessa mesa para todos nós que tivemos essa trajetória também, ou para os que estão em caminho também, né, nessa trajetória, estão caminhando nessa trajetória, que são nossos atuais alunos, e para nós que passamos enquanto alunos e que hoje tocamos as nossas vidas a partir da formação que tivemos nesse departamento, ou como professor do departamento, ou como professor de escolas da rede estadual, da rede municipal, de outras universidades, né, públicas ou privadas, para aqueles que fizeram mestrado, doutorado, ou para aqueles que não fizeram, mas tocaram a sua vida em algum tipo de atividade que certamente aproveitaram um pouco desse conhecimento que foi desenvolvido ao longo desse período em que foram alunos da universidade. Sejam aqueles que estão no comércio. Fizemos quando estávamos levantando os nomes de alguns de vocês para chamarmos para essa mesa, para compormos essa mesa, e aí fomos lembrando de alguns que estão trabalhando em banco, por exemplo, outros que estão trabalhando no comércio, em setor de serviços. Então, assim, para além daqueles que estão na atividade do magistério, na educação, no campo da educação, nós temos tantos outros, né, que estão por aí em outras atividades também, tocando suas vidas, que foram nossos alunos e que nós também os saudamos, né, a todos vocês, os que estão presentes aqui, aqueles que não estão no momento, mas que passaram por esse departamento. Queria agradecer a vocês e parabenizar pela fala, né, de cada um de vocês. Acho que o Wilson, há pouco eu estava lendo ali no chat, e o professor Wilson falava que, poxa, quantas memórias interessantes para se construírem novas histórias a partir desses depoimentos. Eu também havia postado há pouco, né, são depoimentos de memórias, que trazem memórias, que são fontes para futuras pesquisas ou atuais pesquisas, aqueles que queiram se debruçar sobre essas memórias. Não é? Então, assim, uma contribuição extrema que essa mesa está trazendo, do meu ponto de vista, e eu passo para a professora Graça também, que eu acredito que ela tem algumas palavras para trazer em relação a essas falas de vocês. Eu realmente fico muito emocionada eu adoro ouvir, né, estudar e também lembrar das minhas trajetórias, quando eu escuto a trajetória de cada um de vocês que estão entrelaçadas, né, no âmbito de uma universidade, um campus que está no interior da Bahia. E o meu destaque é muito em relação ao papel da pesquisa na universidade, né? Então, hoje, a gente está vivendo um momento de extremo retrocesso, desmonte, como o Cristiano bem falou, né? E a pesquisa, a ciência, ela está sendo considerada como algo menor ou não está sendo considerada. E nós, na área das humanidades, especialmente na área de história, realmente estamos sofrendo impactos severos e com ameaças assim, cruéis em relação à pós-graduação. Então, a CAPES, vocês estão acompanhando como é que está, o professor Hamilton, né, provoca, assim, precisamos de doutorado, né? E nós estamos lutando muito para que isso chegue, né? Esse projeto do primeiro doutorado no interior da Bahia, né? Que seria a partir do nosso trabalho, porque é um trabalho extremamente qualificado. Cada mestrando, cada mestre que sai formado, e a gente vem acompanhando essas trajetórias, né? A gente observa que tem trabalhos assim fantásticos
de grande qualidade para a historiografia brasileira é aquilo que a Laís fala, né? Quando vai para uma universidade no Sudeste, né, ou no Sul, a Bahia é Salvador, né? E não é isso. Então, a gente reformular essa memória, essa historicidade dos lugares, né? Então, os lugares têm suas histórias, têm as histórias que são entrelaçadas, as histórias regionais, nacionais e mundiais, né? Então, a gente precisa realmente reforçar e valorizar cada pesquisa de um lugar, de um bairro, de uma comunidade, sabe, que tem um significado extraordinário para que o Brasil se conheça, né? Porque o Brasil não pode ficar tendo como referência apenas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então, nós temos uma produção qualificada e agora vocês denominaram, classificaram como a historiografia do recôncavo baiano. Isso é muito legal, né? De repente, a gente pensar até numa publicação e a gente demonstre esse mosaico que é tão articulado, né? E que a gente pode tirar frutos maravilhosos e dar maior visibilidade a isso. E a UNEB tem esse papel, a UNEB tem uma força política importantíssima, sabe, na Bahia, e a gente precisa levar essa UNEB para o mundo, né? E nossos trabalhos para o mundo. O mundo precisa conhecer que a gente produz ciência, né? A gente produz conhecimento. E essa produção do conhecimento nasce, né, na dúvida, será que um dia eu chegarei à universidade? Olha que coisa, né? E como é que politicamente o Brasil deve se posicionar e como ele está desmontando tudo que a gente veio acreditando lá na democratização do acesso à universidade. E vamos em frente para que isso possa ser superado, esse momento tanto de pandemia, que primeiro é a gente superar isso, e não sei como a gente vai, né, resolver isso com a nossa, pesquisar como, se tem distanciamento e tal. E depois a gente tem que unir forças para também desmontar o que eles estão querendo desmontar, né? Então, a gente precisa se mobilizar. E esse momento é um momento muito importante para a gente mostrar e comprovar que nós produzimos ciência, nós produzimos conhecimento, nós incluímos socialmente, né? Nós estamos na defesa, né, de uma sociedade que precisa e merece a participação de todos vocês de uma forma brilhante. Alex, Hamilton, Laís, Cristiane, Denilson no meu coração, né? E a gente não pode perder esse foco, como docentes que somos, para que a gente possa, né, multiplicar essa experiência para outros que estão vindo e que estão aqui assistindo, outros estudantes de graduação, que se estimulem, né, a avançar na sua formação, que a graduação sozinha ela não dá conta de tantas interrogações que são levantadas ao longo desse processo, né, que vocês muito bem apresentaram. Todas as interrogações temáticas. Vou encerrar aqui e eu espero que a gente possa conversar no doutorado lá adiante da história regional e local. Beijos a vocês. Diga. Eu queria destacar algo que ficou muito marcante na fala de todos, que é o papel social que esse departamento também tem na região. Não é? Assim, eu posso falar isso de dentro, porque eu sou de uma família também de 5 filhos, né, que viemos da zona rural do município de Dom Macedo Costa, e que 3 de nós, né, tivemos nossa formação através da Universidade do Estado da Bahia, do Campus 5, São Antônio de Jesus, do curso de História. Né? Eu, Ednélia, Dilma, 3 irmãos que fizemos o curso de História no Departamento de Ciências Humanas Campus 5, nosso curso de História, né, e daí fizemos mestrado, alguns eu e Ednélia doutorado, a Dilma fez um mestrado aqui no Campus 5 também, e somos crias dessa casa. A nossa história de vida, a nossa trajetória se confunde com a trajetória desse departamento, se confunde com a trajetória desse curso de História. Né? Então, assim, eu me senti muito representado na fala de cada um, porque é a minha história também, a minha trajetória que está sendo contada por vocês nesse momento, na fala de vocês. Eu queria agora, tenho até 10 horas o prazo para a gente liberar a palavra-chave, né, dos inscritos,
eu vou soltar a palavra-chave, mas a gente continua, vai abrir, se alguém tiver algum tipo de comentário, algum questionamento, terá tempo de fazê-lo ainda, né? Mas são 22 em ponto, a palavra-chave é egressos, e a gente continua aqui. Se alguém tiver algum questionamento, eu estava olhando aqui os comentários, a maioria são de parabéns, parabenizando a mesa, parabenizando a organização, são professores, são alunos nossos atuais, são egressos, né, na sua maioria parabenizando a iniciativa de organização dessa mesa, parabenizando as pessoas que estiveram presentes falando na mesa, compondo a mesa, os nossos colegas. Até o momento não vejo nenhuma pergunta, né, até porque foi mais uma memória, né, a divulgação, o compartilhamento dessa memória, do que propriamente uma mesa mais formal, né? Então, até o momento, nós não temos perguntas, mas se alguém tiver algum questionamento, ou algum comentário, alguma contribuição a fazer, fique à vontade, que o espaço agora está aberto para isso. A Claudiana Barbosa, a palavra-chave já foi enviada. Alguém perguntou aqui, a palavra-chave é para quê? A palavra-chave é para comprovar a frequência. Aqueles que estão inscritos no evento, a palavra-chave é para comprovar a frequência, a palavra egressos. Então, aí ele pode devolver a palavra, Edinaldo, para se não tiver, como não temos nenhuma pergunta, a gente passa a palavra para as considerações finais dos palestrantes, né, e depois a gente faz o encerramento, eu e você, ok? Então, as considerações finais do professor Denilson. Dá para fazer uma pergunta? Vamos tempo, né, para que fique os 3 minutos, tá bom, para cada um? 3 minutos, né, para as considerações finais. O professor Oswaldez tem uma pergunta, Edinaldo. Desculpa, eu não tinha visto. Eu não tinha visto aqui, não. Mas então... Boa noite, professor. Oi, Denilson, tudo bem, queridão? Tudo jóia. Parabéns para vocês, parabéns, Graça. Nossa, saudade daquela professora que deu a vida por esse programa, não, Graça? Como ela chama, aquela nossa amiga que se foi tão cedo, né? Ela... Como ela chamava? Aquela história. Eli Estrela? Ah, justamente. Eli Estrela deu a vida em produtividade, em trabalho, artigos, em produção. Ela, assim, saiu de cena num momento tão produtivo da vida dela, e, assim, sinto tanta falta dela, e acho que ela foi uma pessoa muito importante, precisa ser lembrada. A minha questão é a seguinte, e a Graça, ela pesquisou no doutorado dela, né, Graça, os intelectuais negros, e a gente vê a importância da UNEB na formação da inteligência negra desse país, né? E eu dou os parabéns e vejo que esse programa de Santo Antônio de Jesus é um programa que também está colaborando, constituindo novos intelectuais que trazem novas temáticas, outros olhares, outras experiências, e como não trazer fazendo história, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco sobre essa construção do conhecimento do intelectual negro, da intelectual negra, sua contribuição para a história nacional, para repensar esse país, repensar a história local. Parabéns para todos vocês, parabéns para o Campus 5, que realmente tem, assim, mostrado a sua liderança intelectual, né? Com esse evento que vocês estão construindo, que nós estamos participando, e eu fico muito, assim, comovido pela capacidade do Campus 5 de mobilizar tamanha sinergia, saberes, práticas e política também, né? Então é isso, pessoal. Só para realmente levantar a bola de vocês mesmos e nosso papel da UNEB. Obrigado, professor Oswaldo. A gente agora passa para os membros da mesa, né? Graça, para 3 minutos para cada um, e depois a gente finaliza. Pode ser assim? Então, vamos lá. Começamos com o Denilson. Denilson, 3 minutos. Infelizmente, a gente está com o tempo mesmo limitado,
mais com a fala, professor Denilson. Não, eu só gostaria de reiterar, professor Edinaldo, professora Graça, né, das experiências que foram compartilhadas, das memórias que foram compartilhadas, o que demonstra a preocupação coletiva da Universidade do Estado da Bahia. Eu, particularmente, acredito e cada vez mais estou convencido, se nós não tivermos um trabalho coletivo, né, nós não iremos muito adiante. Sobretudo para combatermos, né, essas práticas neofascistas que andam rondando as nossas práticas cotidianas, sobretudo combatermos as práticas racistas que insistem em hierarquizar a nossa sociedade, hierarquizar os saberes, né? Hierarquizar os intelectuais, por exemplo. Então, e, de alguma forma, a formação que o curso de História, mas não só o curso de História, mas a minha memória compartilhada me permite dizer isso, a formação dos geógrafos que passaram pelo curso de Geografia, a formação dos beletristas, né, formados em letras vernáculas, inglês, espanhol, a formação dos administradores, e aí indica também a importância do curso de administração para toda a região do Recôncavo, isso demonstra, ao fim e ao cabo, o papel desses 40 anos da Universidade do Estado da Bahia, né? No caso, os 40 anos do Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, já que ele se iniciou um pouco antes, mesmo de ser fundada a universidade formalmente lá em junho de 1983, né, quando foi fundada formalmente. Então, é isso que eu teria a dizer, as últimas, né, entre aspas, as últimas palavras nesse momento, e agradecer o convite que foi feito, e também agradecer por compartilhar com essa mesa tão brilhante e com um público tão brilhante que nos acompanhou nesse momento. Passamos, então, obrigado, Denilson, mais uma vez, obrigado aí, e parabéns pelas suas palavras, e passamos agora a palavra para o professor Hamilton. Eu queria começar minhas considerações finais, pensando um pouco, trazendo um pouco de minhas percepções sobre isso que o professor Oswaldo Fernandes coloca em relação a essa formação desse intelectual negro, né? No meu caso bem específico, ela foi uma formação, ela foi acontecendo muito paulatinamente, né? Então tudo começou muito a partir do primeiro sonho, que era ter o curso superior. No meu caso também, eu sou o primeiro negro da família a ter o curso superior, e também a ter um doutorado. Então, essa possibilidade que a UNEB nos deu, nos dá, né, dessa interiorização do ensino universitário, né, primeiro me fez pensar que eu poderia sim ter um curso superior, e depois, paulatinamente, crescendo, né, me desenvolvendo enquanto profissional, na formação, chegar a um doutorado e talvez pensar em ser um intelectual negro. E aí, tudo isso também tem muito a ver com os bons professores que nós tivemos, né? No caso, eu e o professor Denilson, nós somos uma turma que tivemos o professor Wilson, a professora Nancy, o professor Walter Fraga Filho, a professora Ana Maria, o professor Daniel, o professor Charles, o professor Johnny, uma série de professores que foram bastante inspiradores para nós. Eu lembro que a gente babava muito, né, com as aulas, com as inspirações, né, com aquilo que esses professores nossos produziam. E voltando um pouco àquilo que a Alex chamou a atenção, eles eram professores que estavam exercendo a docência, mas também cursando seus doutorados, né? Então, nós tivemos eles como inspiradores, e isso só fomentava, né? Só ampliava, né?
solidificava o nosso sonho de chegar a ser intelectual e, no meu caso, ser professor de uma universidade e, principalmente, da UNEB, né? Então, na verdade, está muito associado, no meu caso, a isso. E aí também os próprios espaços que essa universidade nos possibilitou. Eu acho que a ideia, né, da primeira Semana de Consciência Negra, que está tendo uma vida longa nesse departamento, nesse campus, e também o AFRONET foram importantíssimos, né, para a gente, como o André, a professora Cristiane Mota mesmo coloca, né, da gente se desconstruir, reconstruir, pensar e repensar uma série de coisas e, sobretudo, o nosso papel, né, social, a nossa função, o nosso próprio eu, a nossa identidade e essa força de lutar, de resistir e talvez chegar a conquistar os nossos sonhos e também nossas famílias. Então, eu acho que isso foi importantíssimo, esse espaço também. Eu queria, né, por fim, dizer que estou muito feliz, né, de ter participado dessa mesa. Para mim, foi muito gratificante estar relembrando, rememorando, né, essas lembranças, essas memórias, conforme o professor Denilson colocou, me emocionou muito. Nossas trajetórias, as experiências que foram contadas aqui, elas se cruzam, né? São, na verdade, muitas experiências compartilhadas em comum, né? E isso é uma riqueza muito grande. Eu acredito que a gente, talvez, nessa mesa, a gente conseguiu representar, né, uma série de outros tantos estudantes de graduação, da pós-graduação, que se viram, né, em algum momento dentro das nossas histórias, das nossas experiências. Não são só nossas, né? Eu acho que são experiências, trajetórias individuais e, sobretudo, coletivas. Agradeço ao professor Edir pelo convite, agradeço à professora Maria das Graças, a quem eu tenho um carinho muito grande, a todos vocês que nos assistiram, a todos os professores e aos meus colegas, né, que nunca mais eu os vi. A professora Cristiane Mota, uma saudade imensa da professora Alaís, minha amiga de Alec, saudade também. O professor Denilson eu demoro, mas eu vejo com mais frequência. Então, foi um espaço bastante interessante também para matar a saudade. Muito obrigado pelo convite. Estou muito grato por ter participado dessa. Obrigado. Fiz uma pergunta, ninguém ia fazer, eu fiz. Aqui, obrigado, Denilson. Desculpe, obrigado, Hamilton, né? Parabéns pela exposição. Obrigado pelo convite. Passamos. Tem um microfone aberto aí, viu? Tem um microfone aberto, é do professor que fez a pergunta aí. Por favor, fechar o microfone. Professor, ele fez a pergunta. É isso. Interessante ter alguém. Ele está com o áudio aberto. Eu queria passar agora a palavra para o Alex Costa. Me desculpem, pessoal. Bom, quero agradecer também, agradecer ao convite do colegiado e do programa de pós-graduação para participar dessa mesa. Realmente foi uma noite bastante emocionante, né? No começo, assim, a gente se desestabiliza porque vem as memórias pessoais, as nossas reminiscências, que são pessoais, mas também são coletivas, porque as nossas memórias vão se firmando nas memórias dos colegas, e as histórias, as lembranças, elas vão nos resgatando coisas que, com o passar do tempo, elas vão ficando um tanto guardadas. Então, foi uma noite bastante proveitosa por fazer aflorar essas memórias, né, tão marcantes da nossa trajetória pessoal. Eu só desejo que o nosso Campus 5, o nosso Departamento de Ciências Humanas, continue valorizando, vivenciando e estimulando aquilo que me parece ser também essa alma do Campus 5, que nasce lá na década de 90, né, que é em torno das discussões, não só das questões étnico-raciais, mas da história regional e local. É uma coisa que não se pode perder de vista, é uma característica do nosso campus, não é só porque dá título a um programa de pós-graduação, mas é aquilo que identifica muito das pesquisas que são feitas e que, por sua vez, identificam também as nossas trajetórias e as trajetórias daqueles que pesquisam. Durante a minha fala, eu lembrei, mas acabei esquecendo, e lembrei agora novamente de citar, de fazer referência, quando estivemos
no Conselho Municipal de Educação, aqui de Santo Antônio de Jesus, o professor Denilson deve lembrar disso, o Conselho Municipal aprovou uma resolução que incluía como conteúdo obrigatório no currículo do ensino fundamental as discussões sobre o ensino de história local, o ensino de história da cidade. Tem uma documentação aprovada pelo Conselho Municipal que precisa ser resgatada, que precisa ser buscada por cada um, pela nossa universidade, né, pelo nosso departamento, para que isso possa voltar a ser estimulado dentro das nossas escolas, estimulado dentro da rede municipal de educação, na produção de material didático, na produção, na formação dos nossos professores, para que eles possam trabalhar aquilo que dentro da academia, dentro da universidade é produzido, para que tantas pesquisas importantes e fundamentais não fiquem guardadas nas nossas gavetas e nas estantes da biblioteca, que possam chegar até as nossas escolas e que possam servir como material de conhecimento, de aprofundamento da história da nossa cidade, da história da nossa região. Então, eu desejo uma boa noite, agradecer mais uma vez a parceria dos colegas que estão aqui dividindo essa noite comigo, a Laís, uma colega que nunca mais a gente tinha se visto, nós nos vimos na rua rapidamente na última vez, mas tantas histórias em comum, né, Lai, da nossa formação e das nossas lutas e batalhas durante esses últimos anos, e o professor Denilson, professor Hamilton, Cristiane, a professora Graça, todos os demais professores que estão aqui, eu dei uma passada rapidinho pelo chat, e vi aqui a professora Suzana, a professora Sara, a professora Ednélia, o professor Wilson e a professora Nancy, que eu já falei anteriormente, com a professora Nora. Então, assim, saudar a todos e bola para frente, porque temos mais 40 anos aí, no mínimo, de Campus 5. Obrigado, Alex. Parabéns pela exposição. Passamos agora para a professora Laís fazer suas considerações finais. Uma satisfação poder compartilhar desse momento com vocês. Eu não poderia deixar de dar um salve e agradecer a professora Cristiana Ximenes, que também é referência na minha formação, e para mim também é referência de uma educação não meramente não racista, mas antirracista, sobretudo. Ela, juntamente com o professor Denilson, que foi meu orientador de TCC, e que também acompanhou todo esse processo, leu meus projetos, né, de mestrado, doutorado, sempre estimulando os colegas, Alex, companheiro de concursos também, né, Alex? Cristiane, Hamilton, Graça, Sara, Nancy, Suzana, que me tratam tão bem, né, com tanto afeto, com tanto carinho, aos alunos também que estão aí participando, nos ouvindo num momento como esse. Eu acho que a UNEB, sobretudo, me estimulou e me fez entender o quanto que eu sou protagonista, né? Isso daí realmente é um legado dessa universidade, tão cara e tão importante para nós. É o que a Alex falou, não é meramente a nomenclatura de um programa de pós-graduação, mas é justamente nos entendermos enquanto produtores de saberes e do conhecimento, e lembrando para nós, historiadores e historiadoras que somos, toda a pesquisa, em sua natureza, ela nasce local, regional. A importância, quem dá, é em virtude aí desses espaços de saberes, e quem acaba nomeando, né, hierarquizando os saberes. Mas a universidade, ela acaba, a UNEB em particular, ela acaba nos possibilitando nos inserir mesmo nas narrativas. Isso daí é um legado absoluto em que a gente tenta também, na medida do possível, poder fazer com que os nossos alunos também tenham dimensão disso. Muito obrigada, Edinaldo e Graça, pela mediação e por essa oportunidade. E uma outra coisa, eu gostaria também de ser chamada, não tão somente enquanto egressa, mas quanto uma pesquisadora negra que sou, de populações negras e trajetórias culturais e religiosas, tá certo? Um beijo. Com certeza, Laís. E deixamos, por conta de aproveitar o tempo que vocês fizessem as apresentações, né? No início, graças à faculdade que vocês fizeram as apresentações, mas, de fato, é importante lembrar
as pesquisas de vocês, a dedicação, a militância, o envolvimento com as causas. Todos nós, né, na verdade, temos nosso envolvimento com as causas sociais, além das nossas pesquisas, que em alguma medida nós também estão ligadas com essa nossa trajetória e esse nosso envolvimento com as causas políticas e sociais, sem dúvida. Eu queria passar para a Cris fazer as considerações finais e depois nós fechamos. Ok, Graça? Quer falar alguma coisa ainda? Não, agora não. Sim, com certeza. Ok, então, Cris, as considerações finais. Ok. Eu só tenho a agradecer pelo convite, é uma alegria estar com todos vocês. Um trabalho muito bem organizado e maravilhoso. A cada memória a gente realmente reencontra com a nossa, fortalece a nossa memória. Então, muito importante. Esse momento de 40 anos, o nosso desejo é que a UNEB continue como esse espaço de luta, esse espaço de resistência, esse espaço de oportunidade para tantos, né, que têm a UNEB como único espaço de oportunidade para continuar seus estudos. Então, esse é o nosso desejo. Eu falei o nome de alguns professores, mas lembro também da professora Sara, né? A importância de pensar os discursos ficou marcado muito também no meu processo de formação. Cristiana, Suzana, já falei Nancy, já falei Nora, Denilson, Edinaldo, professor Wilson, também teve o professor Paulo, do mestrado na época, professor Raimundo, professor Chaves, enfim, tantos professores que marcaram o nosso processo de ensino, porque traz esse ensino de forma competente, de forma comprometida com o social, com o político, com o sujeito. Eu acho que o interessante da UNEB é muito isso, essa preocupação com o sujeito que na maioria das vezes não teve nenhuma oportunidade, né, ou teve poucas oportunidades, e que garante a esse sujeito o prosseguimento de seus estudos, o valor de suas pesquisas, e dá valor a essa pesquisa, e dá valor a esse sujeito. Então, isso é muito importante, que isso continue, como diz Alex, por mais 40, e que muitas pessoas possam estar presentes, fazer parte desse processo formativo na graduação, nos vários cursos de graduação e pós-graduação da UNEB. Obrigada a todos, um prazer estar com vocês. Graça, você quer fazer suas considerações? Ou eu? Bom, professora Graça? Ou então, depois eu passo para você, finalizo aqui e passo para você, então, viu? Eu queria, em nome... Oi, Graça. Eu vou fazer minhas considerações e passo para ti, tá ok? Tá bom. Tá ok. Bom, então eu queria, em nome do Colegiado de História, né, em meu nome também particular, eu queria agradecer a direção do departamento pela iniciativa de organizar esse evento. João, né, o nosso diretor, que foi a pessoa que foi, podemos dizer assim, o grande articulador, né, o principal responsável por tudo isso. Queria agradecer e parabenizar pelo sucesso que está sendo esse evento, né, desde o primeiro dia, pelo número de pessoas que estão presentes, frequentando as atividades. Um número extremamente expressivo, né, e representativo, que mostra o sucesso do evento. Queria agradecer a todos os envolvidos na organização, queria agradecer aos professores que estão envolvidos, aos convidados, agradecer aos alunos que estão trabalhando na monitoria, o João, o Gabriel, que está conosco aqui, mas os outros alunos que estão envolvidos na monitoria das outras mesas, aos funcionários do departamento que estão envolvidos também na atividade, contribuindo no desenvolvimento e realização dessa atividade num momento difícil como esse que estamos atravessando. Então, a todos, quero prestar um agradecimento em nome do Colegiado de História, em meu nome. Queria agradecer aos professores que estiveram conosco, nossos colegas que estiveram conosco aí, acompanhando. Infelizmente, não podemos acompanhar todos, né, durante a mesa, mas alguns que eu consegui captar a presença aí, o professor Wilson, a professora Nancy, a professora Sara, a professora Nora, a professora Ednélia, a professora Aline, a professora Suzana, o professor de Geografia Requião, e aqueles que eu não consegui ver, né, ler o nome, né, presentes, mas que estiveram presentes. Professora Marluz também, Silene. Marluz e Silene, não foi possível acompanhar todos, mas aqueles que eu não consegui citar o nome, porque eu não vi, não cheguei a ver o nome, se sintam também agradecidos por estarem conosco até esse momento. Nosso agradecimento aos diversos egressos que eu pude também acompanhar aí, não dá para citar os nomes para que alguns não se sintam não contemplados, né, na minha fala, mas a todos que eu pude acompanhar aí, nossos ex-alunos,
aos alunos atuais também que estiveram presentes aí, alguns estão ainda presentes até essa hora. Então, a todos vocês, nossa gratidão. Eu queria deixar registrado aqui também a nossa gratidão e a nossa memória, a nossa lembrança, desculpe, a memória daqueles que foram para uma outra dimensão, mas que estiveram conosco ao longo dessa trajetória. E eu me lembro aqui agora o nome da professora Alice Estrela, né? O nome do professor Raimundo Nonato, e se eu esqueci de algum outro, que se sintam também lembrados, né? E homenageados nesse momento. Queria agradecer à professora Graça, que compartilhou comigo a organização dessa mesa, né, e a realização dela. Agradecer aos convidados, o professor Denilson, o professor Hamilton, o professor Alex, a professora Laís, a professora Cris, né, Cristiane, agradecer por terem aceito o nosso convite e parabenizá-los pela exposição que fizeram, a contribuição que nos deram nessa noite. E é isso, eu finalizo aqui dizendo que foi, para mim, do meu ponto de vista, do professor Edinaldo, eu me senti extremamente contemplado por essa noite. Espero que todos tenham se sentido tão contemplados quanto eu me sinto nesse momento. E eu passo a palavra para a professora Graça. Boa noite a todos. Passo a palavra para a professora Graça. Então, gente, eu não vou repetir, né, nominar todos os meus agradecimentos também, os professores que também contribuem, que são professores da pós-graduação, do mestrado de História Regional e Local. A ideia realmente dessa mesa foi de discutir e trazer essas memórias dos egressos da pós-graduação articulado com a graduação e como é que a gente pode captar mais energias, né, para conseguir avançar, né, do que vem adiante, porque a situação, não é que eu seja tão pessimista, esse momento é tão legal, tão bacana, mas eu estou muito preocupada com o que vem nesse ano de 2020, é o que não vem, aliás, não sei, em relação à nossa luta pela pós-graduação, né? E quando eu ingressei no Campus 5, foi justamente para reforçar essa batalha para que a pós-graduação pudesse garantir um lugar e avançar no doutorado, etc. E tal. Então, a gente está realmente, o que Denilson fala, a gente precisa trabalhar coletivamente para que consigamos alcançar nossos projetos. A gente vem fazendo parcerias com a FRB também para ver se a gente consegue captar mais força para a gente, porque a nossa meta dentro da pós-graduação é chegar ao doutorado. Apesar da gente saber que tem muita dificuldade, enfim. E eu queria muito agradecer, muito, muito a todos vocês que vieram, que estão aqui presentes, ao professor Oswaldo, que fez a sua pergunta. Acredito, Oswaldo, que seja um tema muito instigante para que a gente crie uma outra mesa para discutir a formação intelectual negra no NEB, né? Que o NEB é uma força fantástica, espetacular, na formação intelectual, na formação humana, na formação profissional, de tantos e tantas pessoas, né, que estão presentes, que passaram pelo NEB e que hoje estão em cargos de direção, de coordenação, que estão produzindo, estão publicando, estão militando, né, no ativismo, principalmente do movimento negro e indígena. E é isso, o nosso papel como docente, como papel na coordenação de uma pós-graduação, é um papel muito sofredor por conta das exigências de uma agência que está sendo desmontada no âmbito nacional, que é a CAPES, e, ao mesmo tempo, me apropriando cada vez mais dessa força individual de cada um que vem aqui alimentar essa energia para a gente avançar e não desistir. Né? Tem horas que dá vontade de desistir. E aí, Oswaldo, é uma provocação mesmo da gente abrir uma mesa sobre esse tema e trazer nossos colegas e nossas colegas para abrilhantar mais ainda as suas experiências intelectuais que se formaram na UNEB, ok? Obrigada, Oswaldo, pela sua contribuição, mas agora a gente não vai poder avançar muito no debate, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada. Só tenho a agradecer imensamente a todos que estão aqui, que contribuíram grandiosamente com essa memória do Campus 5, tá?
Um beijo para vocês, boa noite, boa sorte, sucesso e muita força para continuar nessa luta, viu? Tchau. Tchau a todos e a todas. Tchau. Tchau, tchau a todos e todas. Boa noite. Valeu. Tchau, boa noite. Um abraço a todos.